Galera, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Quando saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, lá atrás ainda, lá em fevereiro, março, eu cheguei a brincar falando, a gente não pode contar com a última rodada, né? Porque é o Palmeiras no Allianz Parque, onde a gente tem um histórico, diria até absurdo, né? De só ter pontuado uma vez, ter perdido 9 de 10, enfim. Eu, sendo bem sincero, não esperava que a gente chegasse precisando de pontos nessa última rodada. No meio do campeonato, eu esperava que a gente chegasse nessa última rodada precisando de pontos. Se tivessem me ensinado, me entregado um contrato no mês de junho, enquanto eu gravava vários pós-jogo falando que não aguentava mais, abria o pós-jogo contra o Fortaleza perguntando se ainda tinha algum motivo para acreditar, eu teria assinado da gente chegar nessa situação agora. Só que se passaram 6 meses, a gente teve tempo suficiente para poder escapar, fez até um esforço para poder escapar, mas a impressão que dá é que 2024 puxa o tempo inteiro o torcedor do Fluminense para a realidade da maneira mais agressiva e cruel possível. A gente hoje a gente depende só das nossas forças. E ainda assim, não é um confronto direto. A gente pode ser incompetente, como a gente foi o ano inteiro, e ainda assim escapar pelas forças dos outros. Tudo que você precisa saber sobre Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque, sobre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na Arena MRV, e sobre Red Bull, Bragantino e Criciúma, lá em Bragança Paulista, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque precisamos da sua inscrição. Se você gostar do canal, se inscreve. Faltam só 140 para a gente bater 250 mil inscritos. Então, se você quiser se juntar, se inscreva, ativa o sininho. Estaremos ao vivo hoje lá direto do Allianz Parque, como fizemos em todos os jogos do ano. Sempre alguém do Jornada KTO estava presente. Estaremos lá ao vivo a partir das 2 da tarde e com a equipe completa, né? Eu, Fio, Cauã e Vitor Lessa, lá direto do Allianz Parque no pré-jogo, na transmissão da partida, sem delay nenhum, chegando antes da TV, inclusive, e no pós-jogo, que se Deus quiser, é um pós-jogo de alívio e não um pós-jogo de desespero. O horário da partida é às 4 da tarde, o jogo é lá no Allianz Parque, e a transmissão será feita pelo Premiere, né? Para quem tem o Premiere aí, todos os últimos jogos vão passar lá no Premiere. E também será feita pela TV Globo. O pessoal lá do Ranking CBF fez esse mapinha aqui bem legal para você saber em qual lugar vai passar na Globo, tá? Então, aonde está em preto aqui no mapa, passa Botafogo e São Paulo, jogo provavelmente dá o título. Aonde está em verde, passa Palmeiras e Fluminense. E aonde está em vermelho, que é basicamente Minas Gerais, exceto o Juiz de Fora, e em Curitiba, passa Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então, se você está em alguma dessas cidades aí, se você não está em São Paulo e no Paraná, exceto Curitiba, você tem que ver pelo Premiere, não pela Globo. Mas acompanhe com a gente aqui no Raiz Tricolor, já é? Bem, tem a famosa estatística que a gente já falou algumas vezes, mas o confronto entre Fluminense e Palmeiras é provavelmente o mais desequilibrado nosso na Série A, tá? A gente jogou 120 vezes, esse é o jogo de número 121 entre Fluminense e Palmeiras. São 38 vitórias nossas, 63 vitórias deles e 19 empates. Como visitante, a gente já jogou 59 vezes, ganhou 10, empatou 7, perdeu 42. Então, mesmo antes do Allianz Parque, da grama sintética e etc., a gente já era um time que fora de casa tinha grandes dificuldades para ganhar o Palmeiras. Obviamente que se intensificou depois disso. Mas eu costumo dizer, história, ele serve para nós, torcedores, serve para o clube. Estatística dessa maneira serve para isso. A estatística que importa hoje é a estatística desse campeonato. É a estatística desse ano. Não que isso seja tão bom assim pra gente, tá? Mas, quando a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vê que, explicando matematicamente as contas, você já deve ter isso de cor, mas eu prometo que vou explicar bem rapidinho e bem fácil. O Fluminense é 15º com 43 pontos. O 14º, Atlético Mineiro, com 44. O 16º, Atlético Paranaense, com 42. E o Bragantino, 17º, com 41, são os times que têm chance de cair.
Quais são os resultados que salvam a gente? Qualquer resultado em que a gente vencer, a gente escapa vencendo. Qual resultado também salva a gente? Qualquer resultado em que a gente empatar. Portanto, a única hipótese da gente ser rebaixado hoje é se perder para o Palmeiras. Ainda assim, se a gente perder para o Palmeiras, algumas combinações salvam a gente. Por exemplo, se a gente perder para o Palmeiras e o Red Bull não ganhar do Criciúma, empatar ou perder, a gente escapa. Se a gente perder para o Palmeiras e o Atlético Paranaense perder para o Atlético Mineiro, a gente escapa. Ou seja, o ideal pra gente quando rolar a bola é que o Criciúma faça 1-2-0 e aí a gente já fica mais tranquilo. Ou que o Atlético Mineiro abra 2-3-0 e a gente já fica mais tranquilo. Porque se o Atlético Paranaense não é ir, é ou o Red Bull tropeçarem, a gente já não cai mesmo sendo incompetente. Quais são as combinações que fazem a gente ser rebaixado? Basicamente, quando rolar a bola, os 3 jogos vão estar 0-0, 2 gols precisariam acontecer. Aliás, 2 gols precisariam acontecer pra gente cair. O Red Bull precisaria abrir o placar ganhando o jogo e o Palmeiras abrir o placar ganhando da gente. Com esses resultados, a gente seria rebaixado. O Red Bull ganhando o jogo dele e o Atlético Paranaense empatando ou ganhando, se a gente perder, a gente cai. Há alguns confrontos também que chamam a atenção do nosso jogo. Fato que é Botafogo e São Paulo. Eu sei que eu passei aqui durante o ano inteiro falando, tem um cálculo aqui pro Botafogo não ser campeão, etc. Meu amigo, o Botafogo ser campeão ofende muito menos do que a gente ser rebaixado. O cenário é esse. Então, nessa última rodada, eu, pelo menos, já trato o Botafogo como campeão brasileiro. Então, o ideal, o cenário ideal é que, ao rolar a bola, o São Paulo não faça um gol em momento nenhum. Pelo contrário, o ideal é que o Botafogo faça 2, 3 de cara, porque o Palmeiras só tem chance de título se o Botafogo perder. Então, se o São Paulo abre o placar, o jogador do Palmeiras vai virar e falar, o São Paulo não tá entregando. Vamos jogar dando a vida, porque se a gente ganhar, a gente é campeão. Pelo contrário, se o Botafogo abre 3-0 no primeiro tempo, os jogadores do Palmeiras, sabendo disso, vão ter só o entusiasmo padrão para poder ganhar o jogo, e não esse extra de tentar ser campeão. Da mesma forma que no outro jogo entre os Atléticos, se o Fluminense perder, o empate lá salva os dois. Então, o Fluminense tem que se segurar bem no início do jogo. Um ferrolho completo para não sair o primeiro tempo atrás no placar. Porque se chega no vestiário, no intervalo, tá 2-0 pro Palmeiras, o jogo dos Atléticos 0-0, eles apertam a mão e falam, nossos amigos aqui, ó, podemos jogar pelo 0-0 aqui, não precisamos nos precipitar, porque o Fluminense está perdendo. Lembrando que o Atlético Mineiro tem mais essa tranquilidade, né? Porque se o Fluminense perder, o Atlético Mineiro não cai de maneira nenhuma. O Atlético Paranaense não. Se o Fluminense perder, mas o Atlético perder, aí eles caem. As contas são muito grandes, são muitos detalhes, eu tentei resumir ao máximo aqui, mas é um fato de que a gente chegou nessa última rodada por méritos nossos. Sim, sim. Tanto pelos méritos que dá vontade de dar um soco na cara dos erros, e eu poderia passar aqui olhando a tabela, e vou passar aqui. A gente entregou um gol no último minuto contra o Botafogo. A gente entregou um gol no último minuto na reta, tomou uma virada pro Fortaleza, ridícula, né? A gente tomou a virada do São Paulo, fora de casa. A gente entregou um gol, não fez um gol no último minuto contra o Corinthians, o Lima teve a chance. A gente tomou virada contra o Bahia, lá naquele jogo da chuva. A gente enfrentou o Cruzeiro e perdeu de 2-0 numa vitória vexatória. A gente enfrentou a equipe do Vitória e tomou a virada no último minuto. A gente tomou o gol de empate do Grêmio no último minuto. A gente tomou a virada do Juventude nos últimos minutos. A gente tomou um empate do Atlético Mineiro em 2 minutos no primeiro turno. A gente, contra o Atlético Paranaense, teve a chance de virar o jogo. Teve um pênalti perdido. Veja só, lá na Arena da Baixada. A gente, contra o Red Bull Bragantino, tomou a virada no primeiro turno. Fez 1-0 e tomou a virada em 2 minutos na estreia do campeonato. A gente, contra o Criciúma, empatou em casa em 0-0. Com tudo conspirando a nosso favor, a gente não conseguiu fazer um gol neles. E aí, Atlético Goianiense, não preciso nem falar nada de como a gente perdeu os 2 jogos na reta final. Perdeu os 2 jogos pro Atlético Goianiense. E pro Cuiabá, impressionantemente, é um dos poucos que a gente não tem nada a dizer. O Fluminense tá aqui por causa disso, tá? O Fluminense tá chegando nessa última rodada por causa disso. Então,
não dá pra gente reclamar do Criciúma, não dá pra gente reclamar do Atlético Mineiro, não dá pra gente reclamar de ninguém se a gente for rebaixado hoje. A reclamação é com a gente. E a gente, eu tô querendo dizer, o Fluminense. Tá? Vamos pro Bola em Campo só assim, por um motivo meramente informativo. Ok? Meramente informativo. Se o Fluminense ganhar o Palmeiras e o Atlético Mineiro não ganhar o Atlético Paranaense, a gente vai pra Sul-Americana. Tá? É só meramente informativo isso daqui. Só pra você ter noção. Vamos pro Bola em Campo falar um pouquinho da estratégia pra esse jogo. A gente ainda não tem a escalação revelada, né? As escalações reveladas, a gente tem apenas umas escalações prováveis, né? Vamos botar aí na tela, principalmente a do Fluminense, que chama uma coisa a atenção aí na tela, que é o Vitor Lessa trouxe a informação de que o Mano Menezes fez um teste, afinal de contas, não tem um titular do meio de campo, que é o Bernal. E esse teste envolveria o Lima, substituindo o Facundo Bernal, que está suspenso. E eu vou lembrar mais uma vez, o Bernal tomou um amarelo, não foi parando um contra-ataque não, foi reclamando de uma falta que ele fez. Então, enfim, bizarro ter ficado de fora desse jogo. Mas a linha de defesa provavelmente deve ser mantida com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes, já que o Diogo Barbosa não viajou para São Paulo. O meio de campo tem o Martinelli, uma briga entre Lima e Nonato, com o Lima ganhando vantagem para poder ser escalado como titular. Eu não gosto do Lima jogando como volante. Acho que a gente fica exposto. Dito isso, se os dois pontas, que completando o time tem Ganso, Arias, Keno ou Serna, e na centroavança Cauã, Elias ou Cano, provavelmente Germancano, se o Arias e o Keno ou o Serna se comprometerem bem na marcação, o Fluminense consegue se fechar. Qual que é o problema? Eu acho até que o Nonato não vai pro jogo. O Nonato jogou pouquíssimos minutos desde que voltou da lesão, não foi bem, acho pouco provável. Vou até tirar o Nonato daqui porque eu acho que ele vai com o Lima mesmo. Chegaram a especular a hipótese do Thiago Santos como volante entrando no outro zagueiro. O Felipe Melo viajou pro Allianz Parque, tem um efeito suspensivo pra jogar. Então, enfim, o Felipe Melo é volante de origem, né? Não sei se o Mano Menezes vai cometer essa loucura na última rodada. Eu acharia, por exemplo, uma loucura. Mas, olhando pro time do Palmeiras, a gente vê um time que é muito mais forte do que o nosso, isso é nítido. Mas, acima de tudo, a gente vê um time que eu vi alguns jogos do Palmeiras e parei pra rever alguns momentos agora. E, assim, a gente tá falando de um time que o Fluminense não pode botar a bunda na parede. O Palmeiras tem o melhor abafa do Campeonato Brasileiro é a do Palmeiras. Então, que a gente não chegue nos últimos minutos dependendo só de um gol do Palmeiras pra gente ser rebaixado. Porque a gente tem o pior abafa do Campeonato Brasileiro. A gente cede a qualquer momento de bola na área, desespero no final, a gente acaba tomando gol. Já acabei citando aqui pelo menos uns 8, 9 jogos que após os 35 do segundo tempo a gente tomou gol de empate ou da virada. Então, o Fluminense tem que se virar. Vai ter que jogar o que não jogou no campeonato. Ainda sobre o Palmeiras, o Gustavo Gomes está de volta e ele é outra preocupação. Por quê? Bola aérea. O Palmeiras tem uma bola aérea muito forte com o Flaco Lopes, mas principalmente com o Gustavo Gomes. Tanto que eles fazem constantemente um caso ali do latereio, né? Marcos Rocha vem correndo e pum! Bate um lateral como se fosse um escanteio para a área. O Gustavo Gomes é um excelente cabeceador, é um cara bizarro de impulsão e de posicionamento. Então, é uma preocupação, vai ter que ter uma atenção especial com ele. Nada daquela maluquice de marcação por zona, onde o Martinelli fica marcando, às vezes, o jogador mais alto do adversário. Tem que ter uma preocupação com essa bola aérea, porque o Fluminense sofre muitos gols assim e não faz praticamente nenhum. Outra questão do time do Palmeiras é que eles dão espaço. O Palmeiras não é um time muito excelente ali na marcação, não. Eles são um excelente time no ataque. O Palmeiras tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem a 4ª melhor defesa. Com o Mano Menezes tem a 2ª melhor defesa, né? Tomou muitos gols lá no início do campeonato. Então, a gente vai ver provavelmente um jogo de água mole em pedra dura. E a gente espera para que de tanto bater não consiga furar. A escalação provável do Palmeiras tem o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. Olho no Veiga, principalmente no chute de frente da área de média distância, onde me preocupa um pouco o Lima. Felipe Anderson pela esquerda. Estevão, eu não ter citado o Estevão até agora é uma loucura, né? É o cara que tá botando o Palmeiras com chance de ser campeão ainda. O Estevão
em cima do Gabriel Fuentes me preocupa. A gente não viu o Gabriel Fuentes ser exigido na marcação. Só para completar, Flaco Lopes, centroavante. A gente não viu o Gabriel Fuentes ser exigido na marcação. O jogo passado dele foi bom, tendo campo, porque o Cuiabá se fechava, e os contra-ataques do Cuiabá no primeiro tempo com o Eliel não amedrontavam muito, o Cleison centralizava muito, então não foram muito em cima do Fuentes, e no segundo tempo, depois da entrada do Derek, também não exigiram muito, o time do Cuiabá contra-atacou muito pouco e praticamente não teve a bola para ir para cima. Então, vai ser um teste de fogo pro Gabriel Fuentes, que foi bem contra o Cuiabá, para saber se ele de fato tem um nível alto, vai conseguir marcar essa ofensividade da equipe do Palmeiras. Ainda mais considerando que para mim é o craque do Campeonato Brasileiro jogando em cima dele. Vamos ver como é que vai ser, torço para dar tudo certo, tá? É isso, a gente precisa empatar esse jogo. Mas não pode entrar para empatar, porque se entrar para empatar, perde. Só para dar os desfalques aqui do Fluminense, além dos que eu citei aqui, que era o Facundo Bernal, não tem mais nenhum outro como desfalque além do Diogo Barbosa, que ficou no Rio de Janeiro por uma lesão que sentiu no aquecimento do jogo contra o Cuiabá, tá? Tem uma série de jogadores pendurados, mas que se tomarem amarelo só ficam fora da estreia do ano que vem, então tô nem aí. A arbitragem da partida será do senhor Ramon Abate Abel, árbitro que vem ganhando moral aí nos últimos meses, né? É catarinense, apitou 11 jogos do Fluminense, 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Qual que é o problema? Com ele apitando fora de casa, a gente jogou 4 vezes, perdeu 3, não ganhou nenhuma. E com ele apitando, a gente jogando dentro de casa, a gente ganhou 3, empatou 4 e não perdeu nenhuma. Dá pra dizer que ele é um árbitro caseiro, né? Enfim, não tem muitas questões de arbitragem com ele não, é bem verdade. O último jogo que ele apitou do Fluminense, no Brasileirão, ele apitou 2 vezes nesse Brasileirão, 2 vezes fora de casa. O 3-0 pro Corinthians lá na Neoquímica Arena, não tem nada o que dizer. E o Atlético Goianiense 1, Fluminense 0, que a gente até tem a reclamação ali da questão da bola ter saído ou não, mas é uma questão muito mais do VAR e do bandeirinha, né? Aquilo lá não é o árbitro que tem que olhar aquela função. Então, não tem muito como contestar. Eu juro que eu espero que, cara, mesmo se a gente for rebaixado, se a gente não for, que não seja polêmica de arbitragem. É muito ruim você ser rebaixado com esse senso de injustiça, parece só choro de perdedor. E também se a gente for pra ganhar o jogo, que também não ganhe com esse senso, né, de que a gente ganhou sendo favorecido pela arbitragem. Dito isso, se for pra escolher, que a gente ganhe sendo favorecido, não que a gente perca sendo prejudicado, né? Claro. É isso, tá? A gente deve estar, no momento que você está assistindo esse vídeo, a gente já chegou em São Paulo, a gente chega no iniciozinho da manhã de São Paulo. Vamos para Allianz Parque, a partir de 2 horas a gente está no ar, tá? A próxima vez que eu botar a cara aqui em vídeo, eu vou estar em live, mas a próxima vez que eu botar em vídeo, a gente já sabe se o Fluminense está rebaixado ou se o Fluminense segue na Série A. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.